O livro de Hebreus é profundo e rico. Ele é profundo nos conceitos celestiais e rico na herança celestial. Em nosso estudo, estaremos voltados para os conceitos profundos desse livro e para sua herança celestial. Precisamos penetrar nas profundezas desse livro. Que o Senhor, por sua graça plena, nos ajude em todo este tempo. Confiamos ao Senhor esta exposição para a glória do teu nome. Amém. Ao longo de nosso estudo, para nossa maior compreensão, meus amados, estaremos citando outras porções que já foram compartilhadas por outros irmãos que, pela graça do Senhor, eles se debruçaram neste precioso livro de Hebreus e nos deixaram grande, precioso legado espiritual. Que o Senhor em tudo seja glorificado. Amém. O tema da epístola: a glória do Filho em sua pessoa e obra. O Filho em quem Deus falou. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Capítulo 1, versículos 1 a 2, parte A. Havendo Deus falado. Esse é o magnificente portal através do qual entramos no templo onde Deus nos revelará sua glória. Com essa frase, somos imediatamente levados à presença do próprio Deus. O objetivo principal da Epístola aos Hebreus é conduzir-nos a Deus, revelar-nos Deus, possibilitar-nos ter contato com Ele. O homem foi criado para Deus. O pecado separou o homem de Deus. O homem sente necessidade de Deus e o busca. A Epístola aos Hebreus traz-nos a mensagem do Evangelho, da redenção, a fim de ensinar-nos onde e como encontrar Deus. Todos os que têm sede de Deus, do Deus vivo, aproximem-se e ouçam. Havendo Deus falado. Deus tem falado. Louvado seja Deus. Sem o seu falar, Deus é misterioso, mas Ele revelou-se no seu falar e já não é misterioso. Agora é o Deus revelado. A ênfase desse livro é que Deus e não o homem tem falado. Por isso, o autor não é identificado, nem em nenhuma citação do Antigo Testamento se menciona o nome de quem falou. Segundo o conceito deste livro, a Escritura toda é o falar de Deus. Por isso, ao referir-se ao Antigo Testamento, este livro diz sempre que é o falar do Espírito Santo, conforme o capítulo 3, versículo 7, capítulo 9, versículo 8, capítulo 10, versículos de 15 a 17. Falar é o veículo por meio do qual a comunhão é realizada. Falar é uma prova de que aquele que fala considera capaz de ter comunhão consigo aquele a quem se dirige. Falar é uma evidência de que aquele que fala deseja ter comunhão. O homem foi criado para ter comunhão com Deus. O pecado interrompeu essa comunhão. A natureza fala de Deus e de sua obra, todavia não pode falar a respeito do coração e dos pensamentos de amor de Deus para conosco, pecadores. Em sua miséria mais profunda, o homem busca Deus, mas quão frequentemente, ao que tudo indica, essa busca é vã. Mas Deus, seja louvado,
essa busca vã não dura para sempre. O silêncio foi quebrado. Deus chama o homem de volta para a comunhão com Ele. Deus falou, havendo Deus falado. Por um determinado período de tempo, Deus falou de forma imperfeita e provisória por meio dos profetas, preparando para uma revelação mais perfeita de si mesmo. Agora, finalmente, as alegres boas novas são ouvidas. Deus falou em seu Filho. Deus, o infinito, o incompreensível, o invisível, falou e o fez em seu Filho. Oh, quem é capaz de mensurar tamanha alegria e glória? Ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Isaías capítulo 1, versículo 2. Havendo Deus falado. Quando o homem fala, ele revela a si mesmo a fim de fazer conhecidos os seus pensamentos e inclinações de seu coração, que, de outra forma, permaneceriam escondidos. Quando Deus, que habita em luz inacessível, fala desde sua glória nas alturas, ele o faz com a finalidade de revelar a si mesmo. Ele deseja que saibamos o quanto nos ama e nos deseja, o quanto deseja salvar e abençoar, o quanto deseja que nos aproximemos dele e vivamos em comunhão com ele. Deus falou em seu Filho. O ministério de anjos e profetas serviu meramente para preparar o caminho. Esse ministério jamais poderia satisfazer o coração de Deus ou o coração do homem. O verdadeiro poder da vida de Deus, a experiência plena da proximidade dele, a verdadeira libertação do pecado, o derramar do amor no coração, nada disso poderia ser comunicado pelo ministério de criaturas. O próprio Filho deveria vir até nós como a palavra de Deus, o portador da vida e amor do Pai. O próprio Filho deveria vir para nos conduzir a um relacionamento vivo com o Ser Divino, para habitar em nosso coração, assim como Ele habita no coração de Deus, para ser em nós a palavra de Deus, assim como o é em Deus, e dessa forma permitir-nos experimentar Deus falar conosco de forma viva. Havendo Deus falado. As palavras de um homem têm peso para nós segundo a ideia que temos de sua sabedoria, veracidade, poder e amor. Mas as palavras de Deus, quem pode estimar seu valor para nós? Cada palavra carrega em si mesma toda a vida de Deus, todo o seu poder salvífico e amor. Deus falando em seu Filho. Certamente aqueles que começaram a conhecê-lo estarão prontos a abandonar tudo para poder ouvi-lo. Havendo Deus falado. As palavras dos homens, em muitas ocasiões, exerceram influência maravilhosa e poderosa. Mas as palavras de Deus são atos criativos, realizam aquilo que é pronunciado, pois Ele falou e tudo se fez. Quando Deus fala em seu Filho, Ele nos dá a si mesmo, não somente para nós e conosco, mas em nós. Ele expressa o Filho desde as profundezas de seu coração até o profundo de nosso coração. As palavras dos homens apelam à mente ou à vontade, aos sentimentos ou às paixões. Deus fala para aquilo que é mais profundo do que tudo isso. Ele fala ao coração, aquela área profunda e central dentro de nós, onde se encontram as fontes da vida. Devemos crer no poder tremendo e vivificador da palavra de Deus. Havendo Deus falado. Falar demanda ouvir. Deus pede-nos uma só coisa. É tão simples e justo que ouçamos. Não devemos também ouvir em santa adoração e reverência,
inteiramente atentos e render-nos àquilo que ele nos diz por meio da Epístola aos Hebreus? Conheceremos também o poder e a alegria de ouvir Deus falando-nos em seu Filho. Deus é Espírito. Como tal, ele não tem nenhuma outra maneira de comunicar-nos sua vida ou seu amor, senão entrando em nosso espírito e habitando e obrando ali. Ele faz com que Cristo habite em nosso espírito e ali mesmo ele nos fala em Cristo essas palavras de amor, palavras redentoras e de poder que nos trazem vida. As palavras de Cristo não nos são de qualquer proveito, se não nos desvendarem o que Deus está operando em nós, se não nos dirigirem àquilo que será revelado em nosso coração. É o coração que Deus deseja. Abramos completamente o nosso coração para ouvir e desejar ardentemente. Deus falou em seu Filho. O Jesus vivo saiu da fornalha ardente da santidade de Deus, do resplendor ardente do amor eterno. Ele é a própria palavra viva. Ao estudar esta epístola, onde sua glória é revelada de forma tão maravilhosa, procuremos entrar em contato com Jesus, recebê-lo em nosso coração, tomá-lo como nossa vida, para que ele possa levar-nos ao Pai. No princípio, Deus disse: haja luz, e houve luz. Hoje ele ainda fala com poder criador em seu Filho, e a presença e a luz de Cristo tornam-se a vida e a luz da alma. Quanto esforço as pessoas fazem para aprender uma língua estrangeira porque desejam ter acesso aos escritores daquela língua. Que nenhum problema seja tão grande a ponto de impedir que entendamos a língua de Deus, sua palavra, seu Filho. Para aprender uma língua estrangeira, eu procuro alguém que a conheça para me ensinar. A linguagem de Deus é celestial, espiritual, sobrenatural, totalmente divina. Somente o Espírito Santo pode ensinar-me como entendê-la, como pensar os próprios pensamentos de Deus. Possamos tê-lo como nosso mestre. Então se prostrou Abraão, rosto em terra. Deus lhe respondeu. Deus nos falará em seu Filho de forma pessoal e direta, de maneira ainda mais maravilhosa e eficaz. Mas o Espírito com que estudamos esta epístola e ouvimos o Filho abençoado deve ser um espírito de profunda e santa reverência, a expressão de um desejo intenso de saber o que Deus fala. A verdade celestial não é proferida senão por meio da voz de Cristo, nem ouvida senão por meio do poder de Cristo, do Cristo vivo no interior daquele que ouve. Aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Somente aquele que se entrega à nova natureza pode conhecer verdadeiramente o que significa o falar de Deus em Cristo. A voz de Deus foi ouvida 3 vezes durante a vida de Cristo. Em cada uma dessas ocasiões, ele disse: "Este é o meu Filho amado, a ele ouvi, eu já o glorifiquei." Permitamos que Deus fale esta palavra ao nosso coração: meu Filho amado. Ó Deus meu, fala comigo em teu Filho. Ó, fala essa palavra desde a profundeza de teu coração para o profundo do meu coração.